devolver a bola para o Ricardo. Essa situação é reversível? Porque o que está se falando, que alguns analistas, e não são poucos, tem alguns analistas que dizem que nós estamos realmente entrando num novo rearranjo geopolítico. Agora, é claro, vocês têm uma outra visão, né? O Ricardo, que morou na Rússia, e o Luiz, que passou muito tempo. É a terceira guerra que o Luiz cobre já aí, conhece muito sobre a Ucrânia. Hoje, acho que das pessoas que estão no Brasil, ele e o Montenegro, acho que dos profissionais brasileiros, são dois profissionais que mais conhecem, porque estiveram lá por bastante tempo. Eu queria saber o seguinte, gente, o que vocês acham? É um novo paradigma? Isso pode ser revertido? A gente está entrando num mundo novo que é irreversível? Como é que é isso aí, Ricardo? Então, eu acho que a Ucrânia ela foi o meio, mas a reivindicação não é a Ucrânia. Né? Quando acabou-se a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos estava com quase 80% de todo o ouro do planeta e que ele sentou para negociar, e aí ele fez o acordo de Bretton Woods, né? E falou assim, olha, a moeda internacional para toda operação comercial vai ser o dólar, ele vai ser lastreado em ouro e todas as outras moedas vão ser ligadas ao dólar. Isso deu uma vantagem econômica e dá ao americano, né, que é gigante. E que ele jamais pensou que um dia isso daí se reverteria. Para se ter uma ideia, já chegou a ser 92% de todas as transações comerciais do mundo ser realizada em dólar. Hoje é de 60% a 65%. Né? E vai diminuir, porque ele sancionou achando, né, que todo mundo era pró-americano e todo mundo ia sancionar a Rússia. Isso não aconteceu. Né? Não quer dizer que o país X quer cortar a relação com os Estados Unidos, mas ele não quer deixar de comprar petróleo barato da Rússia. Né? Não quer dizer que o país X não acha errado o Putin invadir a Rússia, mas ele acha que esse problema não é dele, que o problema dele é comprar o petróleo barato. Né? Então, outra coisa é que não dá mais para você ter um mundo só o G7 definindo os destinos do planeta. São 10% da população global. Né? Tu pega os BRICS, dá em torno de 40% da população global. Né? Então, o que ocorre é que aquela fotografia da Segunda Guerra Mundial, final de guerra, que os Estados Unidos tinham poder de negociação, essa fotografia ficou amarela no retrato. Essa fotografia é outra. Tem a China, tem a Índia, né? Tem mais gente querendo aparecer na foto. E aí a coisa está um pouco mais complicada, né? Então, o que ocorre é que a Rússia enxerga, não só a Rússia, mas vários outros países, ela enxerga que não dá para ter um globalismo desenfreado, onde você, que é uma sociedade ocidental, né, sei lá, de 1000 anos, de não sei quantos anos, tu vai ensinar valor para uma sociedade tipo chinesa de 5.000 anos, uma sociedade turca, islâmica de não sei quantos mil anos. Então, essa coisa não vai funcionar muito assim. Né? A gente teve alguns sinais antes. Né? Se você pegar o terrorismo, há muito tempo atrás, o terrorismo era pontual. Então, você tinha Baden-Meinhof na Alemanha, né? Agindo contra o Rehrhausen, você tinha a Brigada Vermelha lá matando o Aldo Moro. Quando a ETA na Espanha. Sim, quando o mundo globalizou, não interessava mais matar as pessoas, interessava você causar impacto nos símbolos globais. Por isso que, quando você vê o 11 de setembro, né, você tem um ataque contra as Torres Gêmeas, que era o símbolo do capitalismo. Não foi um ataque contra uma pessoa. Só que o mundo não notou essa mudança, que as coisas estavam mudando, que você tinha
lá o islâmico se sentindo incomodado lá pelo globalismo. Então, tem determinadas coisas que não adianta, né? A União Europeia, que era um arranjo comercial, uma zona de livre comércio, ela virou uma filosofia. E aí ela fala, olha, para você negociar comigo, tu tem que apagar o fogo da Amazônia, mesmo que eu deixe queimar a catedral aqui né? Mesmo que haja incêndio nas minhas florestas e tal. Então, essa diferença, né, de peso que eles tinham para negociar na mesa, né, e essa cara de pau que é incrível, né, porque eles têm um passado horroroso, mas têm a cara de pau de vir aqui apontar o dedo no Brasil, apontar o dedo na África, em tudo quanto é lugar, mas não está colando mais, né? Você tem new kids on the blocks, né? Você tem outras pessoas aí com projeção de poder, né? Outros países com projeção de poder. E você tem uma novidade, né? Que são as megas fortunas, né? Esses caras desestabilizam países, né? Um clique do mouse e ele muda não sei quantos bilhões de uma conta aqui para outra conta. Dependendo de onde é esse país que sai esses bilhões ou que chega esses bilhões, é muito significativo no tamanho da economia do país, né? E aí você causa um impacto tamanho gigante, né? Eu acho que vai ter a Greta, eu acho que vai ter um revisionismo. A Greta é o seguinte, né? Na minha humilde opinião, eu acho que mudança climática é um tema muito sério e que você precisa de gente muito séria e muito bem qualificada, né? Não pode ser plataforma, palanque político, né? Uma coisa não estruturada, só porque eu quero, mas sim, eu acho que você tem que ter uma articulação, né? Política, estratégica e com quem entenda tecnicamente. Se você for entregar o problema dos efeitos ambientais que a gente tem para a Greta resolver no planeta, com um monte de PhD competente que a gente tem aí para isso, eu acho que é um tiro no pé, né? Acho que não dá para ser levado a sério, né? Desculpa, uma reunião lá com uma Greta da vida, eu levanto e vou embora, né? Tem mais. Mas, Ricardo, eu vou passar para o Luiz, mas eu só quero lembrar uma coisa. Vocês acompanharam e devem ter acompanhado o caso da primeira-ministra da Finlândia, né? Aquele vídeo que vazou dela dançando na festa. Olha, gente, eu não tenho nada contra uma pessoa sair para se divertir. É da vida de cada um. Mas eu acho que ela mostrou ali, naquela atitude, e principalmente na maneira como ela lidou com isso, que ela não está preparada para ser primeiro-ministro. Esse é o tipo de liderança que está ascendendo na Europa e em outros países aí. É uma liderança sem maturidade, sem, como diria o José Sarney, sem a liturgia do cargo, sem nada. Essa gente não tem condições. E o que é pior, essas pessoas estão conduzindo a Europa num dos piores momentos da sua história desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o que está acontecendo no resto do mundo é muito grave. Eu só quis fazer esse adendo aqui para dar uma provocada na nossa audiência, mas eu vou passar para o Luiz. Luiz, como é que você está vendo aí? A gente volta à ordem mundial antiga, vamos daqui para frente, como é que vai ficar isso aí? Então, primeiro eu fiquei um pouco chateado com o Ricardo, ele falou que não iria num jantar com a Greta. Eu acho que o grande evento do E-Risk seria promover o encontro do Ricardo com a Greta, assim, mas ele disse que ele vai levantar e vai embora. Pô, eu fiquei chateado. Manda o Montenegro está sempre no E-Risk, manda o Montenegro. Eu falei, a gente tem que... Eu e o Montenegro, a gente já estava negociando com a assessoria da Greta aí para vir encontrar o Ricardo, né? E ele falou que vai embora, que ele vai embora da live, aí, poxa, é complicado. Eu queria falar sobre... Eu estava vendo aqui os comentários passando e teve gente que não acreditou na história que eu falei do carro, porque a Rússia é capaz de fazer foguetes, como que não conseguiria fazer um carro à prova de sanções, né? Aí eu respeito a opinião da pessoa, obviamente. Não estou na Rússia para dizer se isso é verdade ou não, estou
estou lendo aqui informações que vieram na imprensa sobre a história desse carro, mas a gente fez uma live muito interessante ali no E-Risk com o professor Armando Cavanha, a gente fez na sexta-feira, e eu acho que o mais importante dessa live, pelo menos o que eu aprendi, foi uma pergunta do Ricardo para o Cavanha. A gente estava falando pô, mas como que vai ficar a indústria de petróleo da Rússia? Aí o Ricardo falou, eles têm capacidade de continuar sem a tecnologia do Ocidente, fazendo a perfuração de poços de petróleo, fazendo a prospecção. E o Cavanha, que é especialista em óleo e gás, ele estava explicando, olha, existem poucas empresas, e a maioria delas são ocidentais, americanas, norueguesas, que elas possuem a tecnologia para você conseguir... então, é aquela última live lá, quem tiver interessado, inclusive hoje, a gente subiu um resumo exatamente desse ponto que eu estou pegando agora, que é a questão da substituição de tecnologia. O que o Cavanha estava explicando são pouquíssimas empresas que sabem, por exemplo, fazer aquela perfuração em águas profundas. Ele deu esse exemplo como o do Brasil, mas a lógica russa é parecida. São poucas empresas que têm capacidade de fazer estudos de geofísica para você conseguir abrir os poços de petróleo. Então, mas é uma coisa que demora a se refletir na realidade. Então, a Rússia tende a continuar com a sua produção a todo vapor de petróleo, mas se as sanções, o que não aconteceu ainda, se elas impedirem que essas empresas altamente tecnológicas vão lá e ajudem a empresa de petróleo da Rússia, a Rússia vai ter que copiar, vai ter que criar suas próprias empresas para fazer isso. E aí a tendência é que ela fique atrás nessa corrida tecnológica por prospecção de petróleo. Então, o raciocínio do lado da Granta, ele permanece. A Rússia vai continuar perfurando petróleo, mas talvez não com a eficiência que ela teria se fosse um mundo mais globalizado, com a entrada dessas empresas internacionais. Quem tiver curiosidade sobre esse assunto, a gente botou ali um corte dessa live exatamente com essa explicação do Cavanha. Eu acho que isso a gente tem que levar em conta. Então, essas sanções elas podem não atingir a Rússia nesse momento agora, mas se a Rússia não for precavida o suficiente para fazer tecnologia reversa, ter acesso a esse tipo de tecnologia, talvez ela tenha problemas aí no futuro. Aí o pessoal escreveu aqui a tecnologia da Petrobras. A Petrobras, segundo o Cavanha, ela também depende dessas empresas. A tecnologia que a Petrobras tem é de administrativa, não a tecnologia de você ir lá na ponta da lança e tirar o petróleo. Isso são pouquíssimas empresas que têm, e a Petrobras não é uma delas. Sobre a primeira-ministra, eu sempre esqueço o nome dela, Hanna, alguma coisa da Finlândia, eu acho que aí, Robson, a minha opinião diverge um pouquinho só da sua. Eu acho que se a pessoa conservadora ou liberal, se aquela sociedade resolveu eleger uma pessoa mais liberal e não gostou, ela tem todo o direito depois de eleger uma conservadora e vice-versa. Eu não vejo esse problema. Mas é isso aí, essa é a minha posição. A favor dela, Luiz. Para mim, você sabe minha posição nacionalista. Para mim, quanto mais a Finlândia se afundar, melhor. Eu queria colocar, se depender de mim, botava a Greta para dirigir a Finlândia. Eu estou de acordo com você, da Sena Marim para baixo.